Muy buenos días Muito bom dia a todos os ministros y a todos los hermanos reunidos en los e a todos os diferentes irmãos países. reunidos nos diferentes saludo ao países. missionário Miguel E uma Bermudes Marim saudação ao também. missionário Miguel Bermudes Marim também. Hoy, miércoles Hoje, quarta-feira, 17 de enero deste ano 17 de janeiro deste ano 2024, há várias reuniões em diferentes países. Estiveram me dizendo que iriam estar reunidos hoje e amanhã, e alguns começaram desde ontem, já levam 2 dias, outros começam hoje até a sexta-feira, outros na sexta-feira até o sábado, assim que para todos eles, os saúdo desde aqui de Cayey, Porto Rico, desejando as maiores bênçãos sobre todos e cada um de vocês. Podem sentar se estão em pé. Em uma ocasião, nas Sagradas Escrituras, nos mostra que é a escritura que desta porção que les vou ler, ele aqui dessa porção que lhes vou ler, desta mensagem, o paralelismo entre Jesus e seu anjo, onde ele diz nosso irmão William, e agora na casa de Deus, quem são maiores, os servos ou os filhos? Os filhos de Deus, que são os membros da Igreja de Jesus Cristo do Israel Celestial. São maiores que os servos de Deus do povo hebreu, do Israel terreno. Por isso, o menor é maior do que João. Bem o simples que é. Tudo, Deus o faz simples para que possamos entender. E agora, continuamos aqui lendo, disseram os judeus, agora sabemos que estás possesso de demônio. Morreu Abraão e também os profetas. E tu dizes que se alguém guardar a tua palavra, jamais provará a morte. E diz o irmão William, vem? Eles estão dizendo, morreram todas essas pessoas. Agora tu dizes que os que guardam tua palavra não vão morrer. Mas Jesus não disse não vão morrer fisicamente estando nesse corpo, mas que não verão morte. A segunda morte não os tirará da vida eterna. Eles viverão eternamente. E agora, isso está no Evangelho segundo São João. No capítulo 8, do versículo 48, mas ele está aqui lendo o 52, e agora vai ler o 53, deste capítulo 8 do Evangelho segundo São João. E diz, ¿eres tu acaso maior que nosso padre Abraão? És tu maior do que nosso pai Abraão? Ele morreu. E também os profetas. Quem pensas que és? Quem pensas que és? Agora diz o irmão William, ou seja, que aqui estão dizendo a Jesus, você está se fazendo profeta, você está se fazendo um grande homem, você está se fazendo filho de Deus. Não és nem o filho de Deus, nem és o profeta, nem nada. Mas que tu estás fazendo isso. Tu estás dizendo de ti mesmo que tu és isso. Mas você não é nada disso. Quem pensas que és? Agora vejam como eles refutavam ali. Vejam, para eles, isso que Jesus estava dizendo ali os atormentava.
aqui podemos dizer, dava inveja. O escutar isso era um tormento para eles escutar essas verdades bíblicas, proféticas, messiânicas que estava ali falando Jesus de quem ele era. Porque nessas pessoas estava nada mais e nada menos que o espírito do diabo, o qual sempre desejou e quis ter um reino melhor, um reino maior que o de Miguel. Agora, vejam ali, estavam estranhando de que esse homem estava ali dizendo que ele era o Filho de Deus. E isso, vejam vocês que em sua segunda vinda, diz o irmão Branham, que seria da mesma maneira, seria paralelo em tudo, porque ele diz na página 59 do parágrafo 519, em Malaquias, o capítulo 4 e também o capítulo 3. Em Malaquias, no capítulo 4 e também no capítulo 3, em Apocalipse, o capítulo 3 nos diz que estará aqui nos últimos dias, esse mesmo que parará na brecha pelas pessoas com um rebanho pequeno que Deus lhe dará. Ele virá nos últimos dias, Deus o disse. Ele será um sinal a essa nação gentia que seu tempo já não é. E lembre-se, quando ele aparece em cena, o tempo está à mão. Oremos que Deus o mande. O tempo está à mão. Tão pronto como seu ministério foi acabado, o Messias se apresentou ele mesmo. Tão pronto como essa grande pessoa que virá nos últimos dias acabará seu ministério, o Messias se apresentará a ele mesmo, vejam, da mesma forma em que ocorreu na primeira vinda do Senhor. Assim também é em sua segunda vinda, no cumprimento do sétimo selo, no cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos. E isso é o que estava ocorrendo ali, no meio do povo hebreu. E quem eram eles? Para se colocar a apontar a Jesus e dizer a Jesus que não era. Quem eram eles? Que porque tinham a mensagem da lei, isso não lhes dava direito, ou que criam em Moisés, não lhes dava direito de dizer isso de Jesus. O cumprimento do qual Moisés tinha falado e do cumprimento do que eles estavam esperando. Mas como não veio na forma que eles estavam esperando, então o condenam ali, dizendo que ele não é o Filho de Deus, que ele não é o profeta do qual eles estavam esperando. E diz Jesus, continua lendo o nosso irmão William. Respondeu Jesus: se eu me glorifico a mim mesmo, minha glória não é nada. Meu Pai é quem me glorifica, o qual vós dizeis que é vosso Deus. Vós não conheceis, mas eu conheço. Se eu dissesse que não conheço, seria mentiroso, como vós. Imaginem, aí fala algo direto e diz mentirosos na cara, mentirosos, porque ele era a pura verdade. Ele era o cumprimento dessa palavra escrita, ele era a realidade. E diz o irmão William, disse que eles eram mentirosos, até com todas as reclamações que faziam, que diziam que tinham Abraão por pai, que tinham a Moisés como seu profeta, seu mestre. Vejam, podem dizer, temos a mensagem do irmão Branham, temos nosso irmão William como profeta, temos... Vejam, são uns mentirosos, todos esses que estão contra o programa divino correspondente a este tempo final.
Ali os chamou mentirosos na cara, e aqui também se diz mentirosos a eles também, porque tudo é paralelo em tudo. E continua dizendo o nosso irmão William, na escritura aí que está lendo, mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Diz o irmão William, recordem que isto é como uma luta que há aí, uma briga, uma discussão. Ou seja, estava tensa a situação aí nesse momento. Continua lendo. Disseram-lhe os judeus, ainda não tem 50 anos, e viste Abraão? Diz o irmão William, ou seja, tu como que não conheces a história do nosso povo. Ou seja, a que Abraão você se refere? Algum Abraão por aí? Porque o Abraão, do que nós falamos, viveu faz milhares de anos. E tu que tens, são 50 anos. Ou seja, a aparência que ele tinha aí, vejam, era de uns 50 anos. Mas eles sabiam a idade que tinha. Portanto, tu não viste Abraão, diz o irmão William. E o irmão William continua lendo. Respondeu Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão nascesse eu sou. E aí diz o irmão William, antes que Abraão nascesse eu sou. Que revelação tremenda. Dizendo a eles que antes que Abraão nascesse ele era. Está se identificando como eu sou. O tinha ali no meio deles e não o conheceram. O anjo do Senhor, o anjo do pacto, porque o anjo do Senhor, o anjo do pacto é Jesus Cristo, o qual se fez homem, se fez carne, se vestiu de um corpo de carne criado no ventre de Maria por Deus e nasceu em Belém da Judeia. E nesse corpo viveu o anjo do Senhor, o anjo do pacto. Nosso irmão William continua lendo. Então pegaram em pedras para atirar nele. Mas Jesus se ocultou e retirou-se do templo. Atravessando por meio dele se foi. Agora vejam aí. Nos mostra o mesmo que fizeram com ele em Lucas, no capítulo 4. Quando lhe foi dado o livro do profeta Isaías e leu aquela escritura tão importante, a qual leu até a metade, onde diz Isaías, capítulo 4, versículo 16. Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. Ao abrir o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar aos pobres. Enviou-me a pregoar liberdade aos cativos, dar vista aos cegos, pôr em liberdade os oprimidos e a anunciar o ano aceitável do Senhor. Fechando o livro, devolveu ao assistente e assentou-se. Os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu essa escritura em vossos ouvidos. Todos lhe davam testemunho. Todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Ou seja, já começam a olhar a Jesus como humano e começam a assinalá-lo e a colocar como humano o cumprimento do que veio fazer ele em sua primeira vinda, ou seja, que o que Deus estava operando ali por meio desse véu de carne, que era por meio de um instrumento de carne,
o estavam minimizando e começavam já a questionar, mas este não é o filho de José? Ou seja, olha como vai ser que uma escritura como essa se cumpra nele. E começavam já aí a semear essa dúvida, tanto para eles mesmos como para seus seguidores. Ele lhes disse, sem dúvida me direis este provérbio, médico, cura-te a ti mesmo. Faze também aqui na tua terra tudo o que ouvimos ter sido feito em Cafarnaum. Continuou ele, em verdade vos digo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Em verdade vos digo que muitas viúvas existiam em Israel nos dias de Elias, quando o céu se encerrou por 3 anos e 6 meses, de sorte que em toda a terra houve grande fome. Mas a nenhuma delas foi enviado Elias, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. E muitos leprosos haviam em Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã o sírio. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de ira. Vejam, iam ao templo Ari para adorar a Deus e esquadrinhar as Escrituras, e ali estava a Escritura em carne humana, e lendo, e profetizando e falando todas essas coisas, trazendo ao conhecimento de todos esses eventos que tinham ocorrido nesses tempos, ou estava ele trazendo ali a vida, porque estava ali o verbo, a vida, e se enchem de ira. Então, diz, e levantando-se, ou seja, acabaram o culto, dizem, espera, isso não é para nós. Ou seja, para eles, isso era difícil de tragar. Vocês se recordam? No domingo há uma porção que lemos da mensagem como as águias estimulam seu ninho, onde há uma partezinha aqui para não ler toda essa parte, mas já o tem nesse estudo que sairá. Diz na página 2, agora se nós somos comparados como filhotes de águia, então nos remontaremos pelo caminho da águia no azul. Mas notaram outros pássaros tentando voar muito alto e observem o que acontece. Eles poderão começar atrás da águia e subir. Ou seja, veja aí, começaram escutando a Jesus. Que bonito fala, está perfeito tudo. Tremenda eloquência, esse homem sabe muito. Veja como está falando, mas a cada vez ele estava apertando mais a porca, o parafuso, como dizemos, ajustando mais a forma de falar. Porque ali os estava provando, porque enquanto tudo está bem, pois Deus é bom. Ou seja, essa pessoa é boa, mas quando esse instrumento, esse véu de carne começa a falar as verdades e começa, porque recordem que este tempo é o tempo dessa separação, essa segregação, o qual foi mostrado no dia de Pentecoste ali, quando haviam 500 pessoas e de 500 diminuiu a 120, tinham que estar em comum acordo, tinham que ter uma mesma finalidade, porque não se podia ter diferentes opiniões e que o Espírito Santo descesse ali, o qual foi na primeira porção, as primícias, não se podia ele se manifestar ali no meio dos crentes nele nesse dia de Pentecoste, se havia pessoas que não estavam de acordo. Porque, vejam vocês uma coisa, quando um governador ou presidente ganha, vocês podem ver que na legislatura ou
no Congresso, ou seja, em diferentes lugares, tem diferentes nomes, mas tudo se reúne no mesmo, o Congresso. Que está uma seção que é a Câmara, outra é o Senado, mas aí há, pois como se está a democracia, pois aí estão diferentes partidos. E ganha um partido e o governador vem e começa com umas leis ou umas propostas, e como há de diferentes partidos aí na legislatura ou o Senado, que é onde passam, por onde passam essas leis, pois para dar pela cabeça, para que fique mal, mesmo sendo um bom projeto, votam contra e não passa. É como dizem, essa lei não passa. Vem? E assim sempre foi em todos os quatriênios, quando são 6 anos, pois 6 anos de governo. Muda o partido e então ganha os outros, e ao melhor, a mesma lei que o governador anterior ia colocar, mas como este é do outro partido, a coloca, e então aqueles que estavam contra agora a aprovam, para que fique bem o seu governador. Mas no reino de Deus não será assim. Por isso, não podia estar o joio e o trigo juntos ao final. Porque então, esses mesmos que agora estão contra, no reino milenial e na eternidade, estariam sempre votando contra a obra de Deus que ele estaria realizando na eternidade. Por isso a segregação, a separação é feita aqui. O mesmo que essas pessoas estão fazendo aqui, ou fariam se recebessem o corpo eterno e glorificado, igual ao corpo eterno e glorificado de Jesus. Ou seja, como reis e sacerdotes para governar, votariam contra dessa manifestação de Deus, o qual é quem se sentará no trono de Davi. Porque se fazem aqui, fariam lá. Pois então Deus faz a separação aqui, para que os que estiverem reinando no milênio e na eternidade estejam no mesmo acordo. Os genes de Deus, os atributos de Deus, um mesmo sentimento, o mesmo sentimento, o mesmo sentir de Deus. E como não tem aqui, aí vocês podem ver o porquê nas eras não era feita essa separação, essa segregação, porque ainda não ia estar sendo estabelecido o reino do Messias Príncipe. Não era para esse tempo. Por isso morria um mensageiro, Deus o levava, e vinha o grupo e em seguida se denominacionalizava. Mas vejam como ia chegar o tempo onde Deus estaria realizando essa separação, essa segregação, o qual parece que as pessoas tinham se esquecido desse detalhe. Que grande detalhe, como dizem alguns países, o qual é o mais importante de toda a obra. Depois dessa obra que ele realizou na cruz do Calvário, vem essa obra de reclamação, no qual dentro dessa obra de reclamação vem a se realizar a separação e a colheita. Em tempo da colheita, onde há esse trabalho de separação e de colheita. E isso o faz o anjo do Senhor, porque é o anjo quem esteve atuando de era em era em cada mensageiro, e continua sendo o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo, atuando, operando nesse tempo final. Ou seja, que o anjo do Senhor é quem faz a obra. Agora, quem é o anjo do Senhor Jesus Cristo? É o Espírito Santo. Sempre foi e será o Espírito Santo que usa véus de carne em cada era da igreja, e neste tempo final, na era da pedra angular, usando o seu último instrumento, seu véu de carne, e neste tempo final, o anjo do Senhor Jesus Cristo estaria atuando no meio da sua igreja para dar a fé de rapto sob o ensinamento e uma grande carpa catedral.
Vejam como agora se fala abertamente, cara a cara, o cumprimento do que foi precursado pelo reverendo William Marion Branham, precursor da segunda vinda do Senhor, com o espírito e virtude de Elias em sua quarta manifestação na América do Norte, para os que desejarem recebê-lo. Ele foi o precursor da segunda vinda do Filho do Homem com seus anjos, da vinda do sétimo selo, da vinda desse anjo que era diferente dos demais, sendo manifestado neste tempo final, no cumprimento de Apocalipse capítulo 10, esse anjo forte descendo do céu, com o livrinho aberto em sua mão e entregando a esse homem. E esse homem o comeu e esteve falando, profetizando as coisas que hão de acontecer, a raça humana, os juízos divinos, e dando também a fé para serem transformados aos escolhidos de Deus, a noiva. E também impacta esta terceira etapa, as fátuas e também os perdidos, que já não têm oportunidade. E os 144 mil, que quando virem no meio da igreja dirão, mas este é quem estamos esperando, o que faz lá? O que faz no meio dos gentios? Recordem que a bênção da primogenitura passou aos gentios, porque o povo hebreu rejeitou a primeira vinda do Senhor e Deus se tornou aos gentios. Agora vejam como essa linha que vem, o Messias, essa bênção que passou ali a Efraim, quando José levou os seus filhos diante de Jacó para que os abençoasse, e José tinha em sua mão direita Efraim e na esquerda Manassés. Porque de frente lhe ficaria à esquerda Efraim e à direita lhe ficaria Manassés. Mas, porquanto Deus ali deu essa revelação a Jacó, ele fez uma cruzada de mãos. Ali vejam representada a cruz, a obra de Cristo na cruz do Calvário, e coloca sua mão direita sobre Efraim. E passa essa bênção da primogenitura ao menor, a Efraim. Consequentemente, fica a mão direita de José. E recordem que esse é uma das varas, o qual em Ezequiel capítulo 37, vemos ali essa profecia, na qual neste tempo final, esse profeta mensageiro dispensacional, filho de homem, que é título de profeta, terá essa bênção de ter essas duas varas em sua mão. Agora, isso que ocorreu pela linha de Judá, que foi a descendência de Davi. Vejam por aí Salomão, e veio aí também José e Maria eram descendentes do rei Davi, e veio Jesus. Vejam, no meio dos gentios, ao Deus se tornar aos gentios, essa linha passa e está no meio dos gentios, junto com essas tribos do norte. A de José representada em Efraim. E no meio dessas tribos do norte é que está o cumprimento da sua vinda. Mas vem dessa descendência de Judá, mas está nas tribos do norte, as tribos de Efraim representadas em Efraim, junto com as outras 9 tribos, vejam, que é a de José representada em Efraim. E aí está essa dupla porção. Por um lado, temos essa bênção da primogenitura, e por outro lado, temos também o cumprimento da vinda do Messias. Vejam, como se cumpre tudo aí. Por isso é que o povo hebreu diz, mas o que faz lá entre os gentios? Vê? É porque, mas se é de nós, é nosso, o que faz lá? Agora é que conseguem vê-lo e reconhecê-lo. Agora, tudo isso tem a ver com essa forma dual que há aí. E até o nome. Agora,
Recordem que ele é o Alfa, Ômega, ele é o primeiro e o último, ele é Rubem, Benjamim, ele é, ou seja, bom, já em outra mensagem podemos conversar um pouquinho mais de tudo isso e ter mais escrituras para que vejam aí a bênção tão grande que nos correspondeu. Agora vamos continuar aqui, onde nos detivemos. Na mensagem como as águias estimulam seu ninho, sua ninhada, diz... Agora, se nós somos comparados como filhotes de águia, então nos remontaremos pelo caminho da águia no azul. Mas notar outros pássaros tentando voar muito alto, e observe o que acontece. Eles poderão começar atrás da águia e subir como a águia faz, mas depois que estão em cima, começam a se queixar. Eles encontram que não se adaptam no voo da águia. Alguém poderia dizer, não posso suportar isto. Aí estão se atormentando. E outro poderia reclamar de alguma outra coisa. Isso é algo também muito significativo aí. O que é isto? Eles não foram construídos nem chamados para voar como a águia. Vejam, não estão construídos nem chamados, ou seja, o chamado a subir não é para eles, para voar tão alto como a águia. Então, tem que voar para trás, as suas igrejas frias e mortas, e morrem de fome. Mas não a águia. Ela navega sem cessar. Notem agora como a águia se remonta no vento. Ela fixa e estica suas asas poderosas e navega. Me alegra isso. E essa é a maneira em que um crente faz. Ele não corre para o posto dos metodistas nessa semana, aos pentecostais na outra. Ele mantém sua fé em Deus e navega, viajando no vento amoroso de Deus. Aí é que continua contando essa história, a qual mais adiante aí fala de que ele não é um covarde, mas que é um valente. Diz, essa é a razão porque tu não és covarde. Deus te deu duas asas poderosas e tu tens confiança nessas asas. E aí é que ele escreve, Elias e Moisés, por isso, tanto o instrumento como os escolhidos de Deus são valentes, porque têm a confiança nessas duas poderosas asas, nesses ministérios. Agora vejam onde paramos. Agora, havíamos tocado rapidinho assim desses anjos ceifeiros. Vamos ler aí, que é a página 141, parágrafo 1260. Essa escritura já, essa porção sempre a tocamos, porque é um evento e um trabalho neste tempo final, dentro dessa obra de reclamação. Porque essa parte da separação, a segregação do certo e o errôneo é realizado no meio da igreja, onde estão esses ministérios sendo manifestados. Por que não ocorreu isso em eras passadas e em tempos passados? Porque não estavam esses ministérios sendo manifestados, o de Elias e o de Moisés. E porquanto chegamos ao tempo do cumprimento dessa escritura e de Deus cumprir a obra de reclamação, porque ele já saiu do trono de intercessão e agora está realizando essa obra de reclamação, consequentemente, ao manifestar esses ministérios, pois se realiza por meio desse anjo. Vejam, volta o anjo do Senhor Jesus Cristo a atuar no meio da sua igreja. Sempre
é o mesmo anjo do Senhor Jesus Cristo usando outro véu de carne. Diz, no versículo, notem, no versículo 41, Mateus 13, os dois também muito perto, tão perto, nos últimos dias, até que ele não fez. Ele não podia depender de alguma certa igreja para separá-los. Diga a metodista, a batista, aos pentecostais, para separá-los. Ele disse que envia os seus anjos para separá-los. O anjo vem para trazer a separação, a segregação entre o certo e o errôneo. E ninguém pode fazer isso a não ser o anjo do Senhor. Ele é quem vai dizer qual é o certo e qual é o errôneo. Deus disse que ele envia seus anjos no último tempo, não anjos embaixo por aqui, ou seja, nas eras, mas anjos no último tempo, ou seja, na era da pedra angular. E reuniria. Aí está José reunindo. Vejam, sabemos que este é o tempo vindouro de colheita agora. Agora um anjo é na realidade interpretado um mensageiro. E vemos que há 7 anjos das 7 igrejas. E não agora através das eras da igreja. Vejam, um anjo é na realidade o que? Um mensageiro. Ou seja, o anjo do Senhor Jesus Cristo é o mensageiro que Deus tem vigente no tempo em que a pessoa, em que lhe correspondeu a pessoa viver, ou seja, que onde quer que estiver esse anjo, está velado, e está revelado. Não vai usar um instrumento, por exemplo, não usou Paulo, o levou, e não, até que ocorrer a ressurreição novamente, eu virei e vou me manifestar outra vez em Paulo. Ele usa outro instrumento. Aí se levantou Irineu. E aí estava o Espírito Santo operando por meio de Irineu. E assim é em cada era da igreja. Mas, como ao inimigo de Deus não gosta da revelação, pois então vão a essas igrejas mortas atrás e não ao tempo vigente, onde Deus está operando, atuando em tempo presente. E veja o que ocorre. Quando é falada a verdade, aí estavam santinhos, seguramente arrumavam o paletó por trás desses saduceus e pessoas ali nessa sinagoga, e estavam os mais cultos ali, não matavam nenhuma mosca. Mas quando ele já começa a falar, ele duro, ou seja, está falando a verdade, a palavra sendo cumprida. E está revelando. Essa escritura vivente aí, que foi a finura, e em seguida se levantaram. Aí não importava que se amassasse o paletó. E levantando-se, o expulsaram da cidade e o levavam até o cume do monte em que a cidade deles estava edificada para de lá o precipitarem. Vá para lá, queriam matá-lo ali. Não podiam. O condenaram porque curou alguém. Fez uma obra ali tremenda. Mas, no entanto, no sábado sim podiam assassinar alguém. O diabo faz as leis para ele mesmo, para a sua conveniência. Ele, porém, passando pelo meio deles, retirou-se. Agora vejam, aqui aconteceu o mesmo. Vejam, sempre o diabo que quer é assassinar, porque esse isso foi o que fez no princípio. Vejam, Caim matou Abel, seu irmão Abel, o seu próprio irmão. Vejam, o matou por parte de mãe. O mata, e isso é o que fez em toda a trajetória da raça humana. E aqui, vejam como são filhos do diabo, pois fazem o mesmo. Diz, tomaram então pedras, diz o irmão William, lendo aqui, a escritura de São João, tomaram então pedras para atirar neles, mas Jesus se escondeu e saiu do templo e atravessando por meio deles se foi. Agora diz o irmão William, agora, com essa revelação tão grande que lhes dá, onde lhes mostra que é
que ele é aquele anjo do Senhor, o anjo do pacto, aquele que esteve com Abraão, com o qual Abraão comeu, aquele que Abraão desejava ver e o viu, e viu seu dia e se alegrou, e agora quando lhes dá essa boa notícia, pegam pedras para lançar nele e matá-lo. Quiseram apedrejá-lo nessa ocasião e em outras muitas ocasiões, até em Nazaré, onde tinha sido criado. No capítulo 4 de São Lucas, quando leu a passagem de Isaías, capítulo 61, onde diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Isso foi o que lemos em alguns minutos, mas nos desviamos um pouquinho ali e lemos a Escritura, e aqui o irmão William agora o diz que foi bom que lemos essa Escritura completa para que a tivessem, e agora veja o que o irmão William fala dessa Escritura. Diz, e começa a dizer, e começa a dizer para quais coisas tinha sido ungido. E ao final lhes diz: hoje se cumpriu essa escritura diante de vós. Se encheram de ira todos na sinagoga. Ele pregou um pouquinho mais. Lhes disse: nos dias de Elias, e não houve muitas viúvas? Mas Deus somente enviou Elias a uma viúva, a qual foi alimentada. E não houve em Israel muitos leprosos nos dias de Eliseu? E somente um foi limpo, um gentil, Naamã, um general sírio, não um hebreu. E com um ministério tão grande como o de Eliseu. E vejam vocês, Cristo diz: um foi limpo, um hebreu, o melhor. O que aconteceu foi que por fazer algo que não deveria fazer, ou seja, esse hebreu pegou a lepra de Naamã, e esse foi Geazi, o servo de Eliseu, o qual, quando Naamã quis oferecer a Eliseu presente e dinheiro, porquanto tinha sido curado, Eliseu não aceitou, porque o dom de Deus não se compra com dinheiro. A pessoa não pode vir dizer: bom, me curou, assim que vou pagar. Não pode fazer como é feito com os médicos. Os médicos cobram pelo seu trabalho, mas Eliseu não cobrava, porque esse não era trabalho de Eliseu, mas de Deus. E o dom de Deus não se compra com dinheiro. O que de graça recebeste, dai-o de graça. Por isso, na parte aí no livro de citações, onde ele diz: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho te dou. Vamos ver se encontramos essa parte no livro de citações, na página 38. Mirem o parágrafo 312. Veja o parágrafo 312. Diz uma partezinha aqui, depois leia incompleta, que é muito importante. Vejam, na parte de baixo da página 38 desse parágrafo 312 diz: irmão Palmer, esperando pela manifestação dos filhos de Deus, a posição à igreja. Como disse, o livro de Efésios é o livro de Josué. É Josué colocando as pessoas onde pertencem. Deus vai colocar sua igreja, filhos e filhas de Deus. Deus me permita viver para ver. É minha oração. Está tão perto, até que posso quase palpá-lo com minhas mãos já mesmo. Vejam ele. Quase podia palpar essa terceira etapa do glorioso que ia ser. Ou seja, a terceira etapa, a qual é principalmente para a igreja noiva, para dar essa fé de rapto. Vejam, filhos e filhas de Deus voltarão a ter completamente esse domínio sobre a natureza, sobre tudo. Poderão falar a palavra e as coisas vão ocorrer. Agora, Deus é tão ciumento com esse título de propriedade que deixou a parte dessa separação e dessa segregação para este tempo final, onde ele ia entregar ao seu povo, à sua igreja, esse título de propriedade. E como ia estar realizando a obra de separação também, nessa mesma obra,
Uns iam receber essa fé de rapto e outros não. Agora, imaginem vocês uma pessoa como Geazi, neste tempo final, vejam, que tivesse pego esse poder. Neste tempo final, Deus está fazendo essa separação porque esses mesmos que são contra o programa divino e combatendo o programa divino, eles, com o poder de Deus, ao não estarem sujeitos à direção divina, então tomam esse poder, o tomam para seu benefício e até com isso atacar a obra. Por isso, a eles, Deus não lhes abre o entendimento das Escrituras somente em um certo momento, onde os vemos batendo a porta para que se lhes dê disso mesmo, ou seja, que vão perceber de que o que esse grupo recebeu, eles também querem. Mas já é muito tarde porque a porta estará fechada. Essa porta onde estava fluindo esse azeite que sai, onde nos diz Zacarias, que verte esse azeite e se derrama desde aí, que sai dessas duas oliveiras, que são os ministérios, as duas oliveiras, os ministérios de Moisés e Elias. Vejam, já deixará de fluir essa revelação, essa fé de rapto, para obter esse conhecimento, as pessoas, e obter esse controle da natureza e de tudo, ou seja, fé de rapto. Virão bater e já será muito tarde, mas vão perceber, porque poderão ver as obras que esse grupo estará fazendo e porquanto era o grupo que estava recebendo a fé de rapto, e depois a vindicação é o que as fátuas, os manufaturados, os incrédulos verão. O qual também o povo hebreu verá. O povo hebreu verá essa manifestação no meio da igreja, no meio dos gentios, e por isso vão perceber. O mesmo acontecerá com as fátuas aos incrédulos também. Continua dizendo, tão perto, até que posso quase palpá-lo com minhas mãos, já mesmo. Aí mesmo está. Isso é o que eu desejo ver, esperando pelo tempo quando andarmos embaixo da rua. Aí está um aleijado, e deitado ali, desde o ventre da sua mãe. Não temos ouro nem prata. Vejam, aí está o que aí o nosso irmão William está nos falando. Não temos ouro nem prata, esperando a manifestação dos filhos de Deus, aleluia. Quando Deus se fará conhecer, quando o quê? Quando Deus se fará conhecer. Onde? Em sua igreja, no meio da sua igreja, na manifestação final. Quando eles pararão a doença, eles pararão o câncer, eles pararão a doença. Você pensa que o câncer é algo? A Bíblia diz que vem um tempo quando o homem se apodrecerá em sua própria carne e os gaviões comeriam das suas carcaças ainda antes de morrer. Agora vejam o sofrimento dessas pessoas, que mesmo estando vivos, isso já é radioatividade e tudo isso, o qual já, isso é na grande tribulação. Mesmo que há pragas que estão e continuarão aumentando antes da grande tribulação e se entrelaçarão com esse tempo de juízo. O câncer é uma dor de dente para o que vem. Mas recorde, essa coisa horrível foi proibida nesse dia de atacar aqueles que tinham o selo de Deus. O Espírito Santo, ele escreve ES, ou seja, o Espírito Santo. Foi proibido, ou seja, jamais tocará a uma pessoa que tem o Espírito Santo. A isso é que estamos nos esforçando de entrar e estar posicionalmente e desenhar uma pedra angular e a flecha para a pedra angular. Ou seja, vejam, na era da pedra angular, entrar onde? Aí é onde está proibido que todo aquele que estiver colocado aí dentro, essas coisas horríveis
os toque. E estar posicionalmente colocados dentro do reino de Deus antes que estas horríveis pragas golpeiem. Vejam onde é preciso estar para estar seguros. E ele escreve aí, entrar ao reino posicionalmente. E vocês já sabem as demais escrituras que há aí escritas, os demais escritos. Agora continua dizendo o nosso irmão William. E agora a pessoa não tinha que pagar nem um só centavo a Eliseu, mas dar graças a Deus e glorificar a Deus. E dar testemunho da misericórdia de Deus manifestada a seu favor. Agora, quando Jesus diz essas palavras, depois de ler Isaías 61, se aborreceram, se encheram de ira, se levantaram. Ou seja, suspenderam o culto e era um sábado. Vejam, diziam, não se pode fazer nada no sábado, e agora se levantam aborrecidos e querem cometer um crime. Veja, aqui era que dizia isso. E querem cometer um crime, querem matar Jesus. Então não se pode curar um doente num sábado e pode matar uma pessoa no sábado. Ou seja, como ficamos? Não se pode fazer um bem no sábado. E se pode cometer um crime no sábado. Como é isso? Se levantam, o tiram da sinagoga, e isso que foi onde ele foi criado, que o conheciam bem. Porque ninguém é profeta em sua própria terra. Ou seja, diz o irmão William, ou seja, que pensará esse jovenzinho se o conhecemos desde criança e agora vem dizer que é o ungido de Deus se apresentando como Messias, dizendo que nele está se cumprindo essa escritura. E essa escritura messiânica se cumpre no Messias. Ou seja, o irmão William está dizendo aí, mas se este vem agora dizer que essa escritura messiânica tão importante se cumpre neste rapazinho, diz, não sabiam que o Messias o tinham no meio deles. Não sabiam que tinha sido criado no meio deles, que era um operário da construção. Quem ia imaginar que a primeira vinda de Cristo seria tão simples, que apareceria como um operário da construção ao já estar grande? Ou seja, que o ofício que Jesus tinha era de um operário da construção. Agora, Deus é tão grande que para se revelar à raça humana se faz simples, torna simples para que todos os simples o possam entender e receber. Mas os que sempre estão olhando que Deus é grande e que Deus tem que se manifestar, se revelar em forma grande, lhes passa por cima, se cumpre o que Deus prometeu e ficam esperando ainda que venha esse grande. Ou seja, vejam, esperam algo grande e pomposo, o cumprimento da visão da carpa, onde eles dizem que Deus vai regressar novamente, nosso irmão William, e vai se colocar a pregar na grande carpa catedral. Vem, esse evento o coloca um grandíssimo. Não, é que ele virá terminar o que não acabou. Vem nos trazer a fé de rapto, vem subir no púlpito e vai pregar. E nos narizes ele já está pregando, já faz alguns anos. Porque é o Espírito Santo quem está falando e quem sempre esteve falando no meio do povo, com outro véu de carne. Mas é tão simples que passa despercebido e se colocam a esperá-lo e a esperar o cumprimento de uma maneira apoteótica. Vejam, se vem assim e cumpre isso assim, então o mundo inteiro teria que crer. Deus então teria que ressuscitar os de Sodoma e Gomorra e os do tempo lá também de Noé. Porque então seria um Deus injusto. Porque seria fácil assim para todo mundo ser salvo. Vejam, quando eles regressarem, ao vê-lo seremos transformados. E aí é onde virá o choro e o ranger de dentes. Porque dirão, mas por que eu não sou transformado? O que aconteceu? Não se supõe, não deveria ter um rapto? Bom, perdeste a oportunidade de receber a fé de rapto. Mas que eu estava esperando que tu viesse e nos pregasse,
é que eu vim e estava colocado nesse homem, nesse rapaz, e estava trazendo a revelação ao povo, como eu prometi. Ou seja, é Deus falando, o Espírito Santo. O colocamos nessa área, desse ângulo, falando a eles, dizendo isso, porque é o Espírito Santo, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor Jesus Cristo, quem está operando nesse tempo final, no cumprimento da sua vinda. Mas é que eu estava esperando dessa maneira. É que essa não era a maneira. Quem te disse que ia ser dessa maneira? Não foi o que eu falei por meio do meu precursor, que disse como seria? E os adverti por meio das boas novas desse poderoso arcanjo Gabriel, que lhes disse que vigiem, porque podia passar por cima despercebido. E ele falou muitas vezes e disse que seria tão simples, que seria tão humilde, que se não vigiasse, iria passar por alto despercebido. E ele disse também que esquadrinhasse a mensagem do irmão Branham, porque como ele tinha profetizado e precursado, assim seria. Mas é que não pensávamos que fosse assim, pois se não creste, pois para as trevas de fora, ou seja, a grande tribulação, porque não é como a pessoa está esperando que Deus cumpra o que Ele prometeu. É como Deus já tem seu programa. Quem é você para dizer a Deus que o cumpra, que o faça, como você está pensando ou crendo? Por isso ele dizia, ali me verão de novo. Esse é o Espírito Santo falando através dele. E, em verdade, está cumprindo. Estamos vendo, porque é o verbo, a palavra. Onde quer que estiver a palavra, estaria velada. Não iam perder à vista os escolhidos, porque eles sempre o que olham é a palavra. E onde quer que estiver a palavra, ia estar velada. E isso os escolhidos o têm clarinho. Não, mas é que este rapaz é assim, como vai ser? Espere, deixe eu olhar. Está o verbo aí, está a palavra aí. Pois é este. Como essa pessoa for, não me interessa. Se Deus se agradou morar ali, pois eu creio. Isso era o que tinham que fazer nesse tempo também de Jesus. Mas os que sempre estão olhando que Deus é grande, que Deus tem que se manifestar, se revelar em forma grande, passa por cima, despercebido. Se cumpre o que Deus prometeu e fica esperando ainda que venha esse grande. E quando vem esse grande, pois veio na forma simples, porque Deus se faz humilde, se torna simples, se vela e se revela em forma simples, em um homem simples. E esse homem é Jesus, nosso Salvador, o véu de carne do anjo do Senhor. E neste tempo final, no véu de carne do anjo do Senhor Jesus Cristo, que é onde Deus está cumprindo sua vinda no meio da igreja para dar a fé de rapto aos escolhidos, essa é a maneira simples que Deus está cumprindo sua vinda em uma grande carpa catedral. A colheita na terceira etapa. Foi para mim um privilégio e uma bênção grande poder compartilhar com vocês nestes momentos de companheirismo nos diferentes países que estão reunidos hoje, quarta-feira, 17 de janeiro deste ano 2024. Que Deus os abençoe e os guarde e continuem olhando o verbo, a palavra manifestada neste tempo final, nos trazendo o que Ele prometeu, nos trazendo a fé de rapto. Passem todos um dia feliz. Continuem passando um dia feliz, cheio das bênçãos de Deus.